E aí, gente, tudo bem? Vamos nós para mais uma aula. Estamos na nossa terceira aula do curso de leitura e produção de texto 2. Então, cada aula a gente vem trazendo um tema especial para a gente conversar, pensar e aplicar na nossa vida, que é o que mais me interessa, além de vocês conhecerem e refletirem, é conseguir aplicar isso também na sua vida, no seu cotidiano e futuramente, se Deus quiser, no exercício ministerial que você vai estar aí trabalhando para o Senhor. Na aula passada, a gente trabalhou um tema, na primeira aula outro tema e hoje o terceiro tema. Então, nesse terceiro tema, nós vamos estar trabalhando sobre a entonação, a importância da entonação na nossa comunicação, seja falando, seja lendo um texto, enfim, na aplicação da nossa oralidade, na nossa comunicação verbal, como é que é a nossa entonação, como é que a gente pode melhorar essa entonação. Então, para começar esse desafio, eu vou ler para vocês um texto da Bíblia. E aí é um texto maravilhoso, um salmo maravilhoso. Lembrem-se que vocês têm que me fazer a redação, dizendo quem são vocês. Eu dou ali algumas dicas. Na segunda aula, se não me falha a memória, eu deixei um vídeo com a estrutura de uma redação para dar uma base bem sólida para vocês e ler também 2 capítulos de salmos por dia. Mas o detalhe, gente, além da criação do hábito de leitura, que esse é o objetivo desse exercício, é também você ler em voz alta. Então, não é só você ler a Bíblia com os seus olhos, na sua cabeça, mas é você ler se escutando e percebendo a sua voz. E agora, mais um elemento para você perceber é a sua entonação. Muitas pessoas falam de uma maneira muito linear, então elas vão falando assim, e aí se a gente fica ouvindo muito tempo, vai dando um sono, um cansaço, e a gente perde o interesse pelo que a pessoa está falando, porque ela não sai da mesma linha de sonoridade. Então isso aí é muito chato para quem está ouvindo. Depois eu vou contar alguns casos para vocês aqui, e eu penso que nós não vamos esgotar esse assunto nessa aula, porque é um tema muito amplo, muito rico, tá bom? E você, como um comunicador, você precisa se apropriar desses elementos da voz, da leitura e da escrita, tá bom? Então eu vou ler o Salmo 18, interpretando o momento em que ele foi escrito. Então, só para te relembrar, né? O Salmo 18 ele foi escrito por Davi no momento em que ele estava ali vencendo seus inimigos, todos os seus inimigos, a perseguição de Saul contra ele. E às vezes a gente lê e a gente não consegue compreender a dimensão daquele que escreveu a sua experiência, está nos contando. Então, às vezes, a gente faz uma leitura e a gente minimiza demais o valor daquele texto que foi escrito. Então, é muito importante, sempre que você puder, dar uma olhada no contexto do que foi escrito. O contexto vai dizer o seu ritmo, a sua entonação, o que estava acontecendo. E muitas vezes, eu quero ainda dizer um outro elemento, quando a gente vai ler um texto antigo, no nosso caso a Bíblia, a gente precisa colocar o óculos da história para ler um texto antigo. Às vezes a gente quer ler um texto antigo com os olhos da atualidade e aí a gente acaba discutindo, brigando com o autor, porque a gente quer que aquele autor tenha a mentalidade de alguém que mora no Brasil, no nosso tempo, na nossa época, depois da construção de tantos fundamentos sociais que a gente construiu. Então, quando você vai ler um texto antigo, é importante você colocar os óculos da história e considerar aquela época. É você que tem que ir para um túnel do tempo para compreender o que estava acontecendo e o que está sendo dito. E depois, então, você volta para o seu tempo atual e vê que aplicação você pode tomar daquele texto antigo que você lê. Então, quando a gente lê o Salmo 18, não é um salmo que tá, ai que bonito, uma poesia. Não, é um salmo cheio de emoção, uma experiência de vida ou morte, dele ter visto, de Davi ter visto
testemunhado a grandeza de Deus, o livramento, a mão do Senhor, a batalha que havia pela vida dele e a fidelidade de Deus. Então é um texto muito explosivo, muito intenso, que a gente não pode ler de maneira linear, e toda a riqueza, toda a carga literária que aquele texto contém, a gente joga fora quando a gente faz isso. Então eu vou acentuar aqui essa carga, eu vou falar dramática, mas a gente tem que entender que eu estou usando essa expressão dramática na questão da literatura, na questão literária, né? Que às vezes a gente fala, ai, fulano é dramático. Não, não é isso. Dramático no sentido de todo o drama que havia no contexto daquele acontecimento, todos os emaranhados que estão acontecendo ali, que estão se comunicando, o que está acontecendo. Além do que, é um texto que vai trabalhar a realidade da vida dele, né? De como a vida dele estava sendo perseguida e querendo ser aniquilada. Então aquela perseguição. E de repente une-se a isso, adiciona-se a isso a questão espiritual, de como Deus veio, como ele viu essa presença poderosa de Deus para livrá-lo da morte, fazendo-o vencer sobre os seus inimigos. Então, preste atenção, é esse o contexto do Salmo, né? Para você, quando for ler, você entender como é que tem que se ler um salmo de lamento, um texto de júbilo, um texto de louvor e um texto dando a glória e a honra a Deus, mas dentro de um drama, de um acontecimento, de uma perseguição, de uma luta e uma vitória gloriosa pela mão do Senhor que Davi teve. Então, eu vou ler para você. Salmo 18, eu estou lendo a tradução João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Invoco o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram e torrentes de perdição me amedrontaram. Cordas do Seol me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Sim, clamei ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz. O clamor que lhe fiz chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca fogo devorador, dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu. Trevas espessas havia debaixo dos seus pés. Montou um querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu retiro secreto. O pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as espessas nuvens do céu. Do resplendor da sua presença saíram pelas suas espessas nuvens saraivas e brasas de fogo. O Senhor trovejou a sua voz e havia saraivas e brasas de fogo. Despiu as suas setas e os espalhou, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistos os leitos das águas e foram descobertos os fundamentos do mundo. A tua repreensão, Senhor, ao sopro do vento das tuas narinas. Do alto estendeu o braço e me tomou, livrou-me das muitas águas, livrou-me dos meus inimigos fortes e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me eles no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me deparei impiamente do meu Deus, porque todas as suas ordenanças estão diante de mim e nunca afastei de mim
os seus estatutos. Também fui irrepreensível diante dele e me guardei da iniquidade, pelo que o Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos perante os seus olhos. Para com o benigno, te mostras benigno. Para com o homem perfeito, te mostras perfeito. Para com o puro, te mostras puro. E para com o perverso, te mostras contrário. Porque tu livras o povo aflito, mas os olhos altivos, tu os abates. Sim, tu acendes a minha candeia. O Senhor, meu Deus, alumia as minhas trevas. Com o teu auxílio, dou uma tropa. Com o meu Deus, salto muralhas. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele confiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho, faz os meus pés como os da corça e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Adestra as minhas mãos para a peleja, de sorte que os meus braços vergam um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua mão direita me sustém, a tua clemência me engrandece. Alargas o meu caminho diante de mim e os meus pés não resvalam. Persigo os meus inimigos e os alcanço. Não volto, senão depois de os ter consumido. Atravesso-os de modo que nunca mais se podem levantar. Caem debaixo dos meus pés. Pois me cinges de força para a peleja. Prostras debaixo de mim aqueles que contra mim se levantam. Fazem também que os meus inimigos me deem as costas. Aos que me odeiam, eu os destruo. Clamam, porém não há libertador. Clamam ao Senhor, mas ele não lhes responde. Então os esmiuço com o pó diante do vento. Lanço-os fora como lama das ruas. Livras-me das contendas do povo e me fazes cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia se me sujeita. Ao ouvirem de mim, logo me obedecem. Com lisonja, os estrangeiros se me submetem. Os estrangeiros desfalecem e tremem, saem dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação. O Deus que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim, que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome. Ele dá grande livramento ao seu rei e usa de benignidade para com o seu ungido, para com Davi e sua posteridade para sempre. Amém e amém. Esse salmo é um salmo maravilhoso. Na verdade, essa aqui é a tradução João Ferreira de Almeida atualizada. Você pode fazer isso em várias traduções diferentes, até para você testar, porque a linguagem é bem diferenciada, tá bom? Então você vai testando. Quando a gente fala de maneira de entonação, a gente vê, por exemplo, que cada país tem uma maneira, um ritmo de falar. Daqui a pouco até vou contar uma história sobre isso. E eu lembro que há muito tempo atrás fizeram uma pesquisa com bebês para mostrar a interferência ou o poder da voz sobre os bebês. Então, pegaram os bebês e dois grupos, né? Um grupo foi ler um texto com uma voz mansa, uma voz que eles apelidaram de mamanhês. Sabe aquela voz quando a gente fala com criança que a gente nem percebe? Ai, que bonitinho, né? A gente faz essa vozinha assim, né? Mais meiga, uma voz que não apresenta um perigo. E um outro grupo que iria ler com uma voz mais estrondosa, mais agressiva, para ver a reação dos bebês. Então eles pegaram
inverteram os textos e colocaram um texto sobre na área policial de notícias para um grupo de bebês com a linguagem que eles apelidaram de mamanhês. E aí eles começaram: hoje não sei quantas pessoas foram assaltadas e o assaltante espancou aquela pessoa, roubou seu celular. A polícia depois chegou e foi uma busca implacável e os bandidos conseguiram fugir. E as crianças caíam na gargalhada cada vez que o leitor fazia essa entonação tipo mamanhês, apesar da notícia ser uma tragédia, uma notícia criminal. E aí, depois, do outro lado, para um outro grupo, eles pegaram um texto tranquilo, né, um texto de notícias, e começaram a falar com uma voz mais estrondosa, né? Podia ser até um romance, podia ser até uma declaração de amor, mas com aquela voz embrutecida, violenta, amedrontadora. Então eles começaram a falar, por exemplo, né? Vamos supor que fosse a meteorologia. Hoje você vai ter muita chuva, muito vento e as temperaturas vão cair. Embora seja uma mensagem só informativa, as crianças começaram já a fazer aquela cara de choro, né? Aquela cara. E os bebês, então, com o passar da leitura, começaram a chorar, apesar do texto, da mensagem em si, não ter nenhum terror para aquele grupo de crianças. Então foi um dos testes que se fizeram para se verificar a influência da voz naquele que escuta. Então isso é a coisa mais certa que a gente tem na vida. Eu, inclusive, quando dou palestra para pais, né, eu falo muito sobre a voz que educa, o ritmo, a entonação. Geralmente, um outro dado interessante, quando a gente vai ficando nervoso, o que acontece? Geralmente as pessoas, quando estão nervosas, as pessoas começam a falar mais rápido e a voz vai subindo a intensidade e vai ficando assim mais aguda, mais irritante. E o que acontece com o nosso cérebro quando ele passa a ouvir essa voz agitada e irritante, esganiçada? O cérebro começa a dar um alerta, dizendo: ai, o que está acontecendo? Que voz é essa? E então, a nossa capacidade de compreensão, ela é diminuída e às vezes até suprimida. Não é raro nós sabermos de casos de violência e até de desgraça que acontece no meio de uma briga. Quando as pessoas vão falando, e não só pelo que elas falam, mas pelo tom da voz que elas falam, pelo volume e pelo som que elas produzem, e elas vão irritando uma ao outro com aquela voz, com aquele barulho, com aquele som. Não é nada raro isso acabar em tragédia, assim como não é nada raro alguém que vai escutando essa voz, ela responde também de uma maneira insana, responde também com palavras impensadas. Já viu muita gente discutir depois, eu não pensei no que eu falei? A entonação tem tudo a ver com esse bloqueio do raciocínio quando a gente está usando esse timbre de voz, essa intensidade e esse volume. Então, quando eu sempre comento com os pais também, né? Quando a gente vai educar uma criança e corrigir, a gente às vezes acostuma a criança a corrigir no grito, né? Então tudo a gente grita, aí a criança leva aquele susto, né? Mas aí se você usa sempre esse recurso, já ouviu gente dizer assim: essa criança já tá muito sem vergonha, a gente briga e ela não liga. Por quê? Porque aquele barulho não ajuda para reflexão, não ajuda para mudança, não ajuda para o arrependimento, não ajuda para buscar uma nova conduta. Aquilo ali só traz irritação. E às vezes quando a gente liga aquele modo avião, né? A gente bota um tampão no ouvido, entra por aqui e sai por ali, porque a gente não
não tem argumento, não tem ensinamento, só tem uma reclamação, blá, 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 blá. Aquele som que faz um barulho estranho na nossa cabeça. E o ser humano, então, é bloqueado na sua inteligência quando ele tem esse mecanismo, ele escuta esse mecanismo. Então, isso não é legal. Então, a maneira mais eficaz, quando você tem que corrigir uma criança teimosa, eu estou falando da voz, né? Você pode ter outros métodos para você ensinar, tem o cantinho do pensamento, ou você priva de alguma coisa que ele gosta muito e vai ficar determinado tempo, né? Você também tem que ter a medida, né? Para a idade tem a medida dessa restrição de alguma coisa. Então, se você tem filho pequeno aí, ô neto, dá uma lida, dá uma pesquisada, isso é interessante. Mas, em termos da voz, o que você deve fazer? Primeiro, a criança está naquela agitação e naquela malcriação. Se ela surtou, deu aquele piti, você espera um pouco. Aí você segura a criança, olha para ela e fala com a voz mais grave do que você costuma usar e mais pausado. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo, você fala: não gostei do que você está fazendo agora. Quando a criança ouve essa voz mais grave, fora da onda sonora que ela está acostumada a te ouvir, o cérebro lê assim: opa, peraí, tem alguma coisa errada. Presta atenção no que está acontecendo, que tem alguma coisa diferente. E aí a criança consegue captar essa mensagem de alerta que ela está fazendo uma bobagem, tá? É claro que isso não é uma única vez, você vai ensinando, você vai disciplinando a criança a dominar os seus impulsos, a sua malcriação, a sua ira. Tudo isso é ensinável, viu, gente? Nós somos seres ensináveis, graças a Deus. Então, a gente precisa entender que a voz, ela deve ser usada. Então, não só na mensagem que a gente vai transmitir, mas também na entonação e no ritmo que a gente vai dar. Vocês reparem eu falando aqui com vocês, todas as vezes que eu quero dar uma informação que eu julgo que a maioria não conheça, o que eu falo? Eu geralmente falo um pouco mais devagar, aquele pedacinho, para que você possa ouvir e absorver melhor o que eu estou falando. Então, isso é uma técnica que a gente vai desenvolvendo na comunicação que é muito útil. Então, você quando está especialmente falando em público, né, dirigindo um culto, pregando, dando uma aula de escola dominical, dando uma palestra, dirigindo uma célula, pregando no culto ao ar livre. Então, existem coisas importantes, a dicção, você falar explicado. Se você tem dificuldade, se o seu caso é mais complicado, você precisa procurar uma fono que vai te ajudar a corrigir algumas deficiências que você possa ter na maneira de falar, tá? Importante você ver isso. Então, a fala, a maneira da gente falar, o ritmo da gente falar. Quem fala muito devagar, aí vai dando aquele sono. Quem fala linear, então, vai falando sempre a mesma coisa, não tem emoção no que fala, nada muda o ritmo. Também é chato de ouvir, você consegue ouvir 5 minutos, 10, depois você vai viajar. Mas, se você tem uma pessoa que consegue entender a dinâmica da comunicação que ela está fazendo naquele momento, o tempo em que ela deve dar uma pausa para dar uma ênfase, ou ser dinâmico na sua fala, isso é fundamental para a gente poder se comunicar bem. Outra coisa, é bom você observar, eu acho que eu já estou entrando até no texto mesmo, que eu quero comentar com vocês. É bom a gente observar o grupo, o público que a gente está falando. Então, por exemplo, quando a gente está falando com criança, a gente tem uma maneira de falar, que não é uma maneira boba, mas é uma maneira acessível para aquela criança, interessante, né? Você tem que sabe qual é o segredo? Você tem que entrar no universo de onde você está falando.
Se você vai estar falando com juvenis, você tem que entender o universo onde você está falando. Se você vai falar com jovens ou casais, ou com pessoas com menos grau de instrução, ou com pessoas com um pouco mais de instrução, se são pessoas que já são evangélicas, se são pessoas que não são evangélicas na maioria, tudo isso vai diferenciar a sua maneira de falar, ou ao menos alertar você a ter a preocupação de ser o mais eficiente possível na sua comunicação. Inclusive, o público que você vai falar, é importante até você ter conhecimento desse universo linguístico do grupo para que você consiga falar a mesma linguagem, né? Quando você fala para grupos específicos, tá? Então, você vai trabalhar com juvenis, você tem que entender algumas das linguagens dele, aprender com eles, estar aberto para aprender, né? Essa linguagem, essa maneira deles falarem. Agora, num ambiente onde você tem diversas faixas etárias, então a sua linguagem tem que ser clara, objetiva. Você pode estar falando num assunto, você pode dar alguns exemplos, mas você não pode fugir, né? E daqui a pouco não sabe nem mais o que você está falando. Então você preste atenção a essas dicas que a gente tem para dar. Eu botei para vocês um vídeo pequeniníssimo, tem menos de 2 minutos, né? E é um vídeo muito interessante, que fala que dependendo do leitor ou do autor, a gente vai dar uma ênfase diferente naquilo que a gente está lendo, né? Eu vou contar um exemplo, para não dar spoiler do vídeo, eu vou dar um exemplo. Um jovem foi fazer faculdade numa cidade distante da sua casa. Então, para isso, os pais tiveram que organizar uma estrutura para aquele jovem. Então, ele alugou um espaço junto com alguns outros jovens, tinha despesa de alimentação, né? Então, toda aquela estrutura que os pais precisaram suprir até que ele tivesse uma autonomia para se sustentar. Só que como aquele jovem não tinha experiência em lidar com essas responsabilidades, em lidar com o dinheiro, de comprar, de fazer, né? Como alguém que já tem uma maturidade, uma responsabilidade nesse sentido, uma experiência nesse sentido, aquele jovem terminou o dinheiro antes de terminar o mês, quando os pais dariam a outra mesada para ele, né? Dariam a mesada do mês seguinte. E ele então ficou desesperado. Poxa, eu comprei isso aqui, eu tive que botar a roupa na máquina de lavar, tive que comprar isso, comprar aquilo, ainda tentando se familiarizar com essa rotina doméstica que ele não participava de uma forma mais integral na sua casa, onde moravam com os pais. Então ele, desesperado, mandou um telegrama. Olha, gente, essa história é da época do telegrama, hein? Mandou um telegrama dizendo, escrito assim, papai, mande-me dinheiro. Aí o telegrama chegou na casa dos pais, eles preocupados, meu Deus, o que será que aconteceu? Um telegrama, não tem nem um mês que o menino tá lá, o que será que aconteceu? E aí quando eles abriram, o pai pegou e abriu rápido assim e leu, e falou, que petulância desse menino, olha o que ele escreveu, papai, mande-me dinheiro, quem ele tá pensando que é? Pensando que é assim, que é só ele falar e o dinheiro aparece? Aí a esposa, a mãe, deixa eu ver, meu bem, pegou o papel, pegou e leu assim, pegou o telegrama e leu assim, não, meu amor, não é isso que está escrito não, o que está escrito é, papai, mande-me dinheiro. A escrita era a mesma, mas a interpretação era realmente particular do pai e da mãe. Então, o leitor, ele vai ter essa autonomia de ler aquele texto. Por isso que no começo, antes de ler o Salmo 18, eu falei que quando a gente vai ler um texto antigo, especialmente os textos bíblicos, é muito interessante que você leia, que você conheça um pouquinho que seja do contexto daquele texto.
Porque aí, às vezes, a gente ouve as pessoas dando cada bola fora, que é ruim, é muito ruim. E aí, quem está ouvindo, né, os ouvintes deixam de desfrutar de algo tão maravilhoso do texto, porque o leitor, né, ou o orador, ou o pregador, ou o professor, não tem ali o conhecimento daquela observação de como esse texto nasceu, como aquele texto nasceu, né? Então, isso é muito importante para a gente entender. Então, a entonação, né? Você já conheceu, vamos aqui conversar um pouco, você já conheceu pregadores ou professores de escola dominical que tinham uma voz assim que te cansava? Você já conheceu gente com voz infantilizada? Eu tenho uma conhecida assim de longe, né? Que ela fala assim, a voz dela, ela já é adulta, mas a voz dela é assim, tão assim, infantilizada, que eu fico pensando como as pessoas conseguem ficar ouvindo, né? Então é uma voz engraçada, diferente, né? Assim, infantilizada. Então, às vezes, é interessante que quem tem algum tipo de dificuldade ou percebe que está um pouco fora do ritmo ou da maturidade das cordas vocais, faz um exame, procura um especialista. Eu não sou especialista fono, né? Eu trabalho também como professora de arte, também trabalho um pouco com teatro, então por isso que eu sei da importância dessa utilização da voz. Inclusive no teatro, se você não está com aquele microfonezinho assim, ó, ou com algum tipo de microfone que captura o som do ambiente, dependendo do tamanho do local onde você está falando, você precisa falar um pouco mais lento, sabia disso? Então, por exemplo, se eu fosse ler aqui, vamos supor que eu estou sem microfone, num ambiente grande, eu teria que dizer: eu te amo, ó Senhor, força minha. Por quê? Porque as ondas sonoras, elas vão batendo uma na outra até chegar quem está lá no fundo. E se eu falar na velocidade normal que eu costumo falar, isso vai embolando no meio do caminho e as pessoas não vão conseguir entender aquilo que eu estou falando, né? Então, essas coisas são importantes. Gente, eu trouxe então para vocês esse Salmo de Davi, vocês podem ler em outras traduções também. Peguem aí, tem Salmo de Lamento, começa a fazer a experiência de usar a entonação sendo fiel ao que o escritor, ao que o autor fez naquela composição. Você vai ver como é bacana, como é diferente, como fica rico. Esse salmo, sabe como eu já fiz na igreja? Eu fiz com um rapaz tocando bateria, aquele tribal. E eu só falei para ele, quando eu crescer, você cresce. E quando eu diminuir, você diminui. Cara, ficou um estrondo o texto, né? Então, tem outros recursos que você pode utilizar. De repente, você vai lá ler um texto de cantares, né? Ou um texto de tristeza e tal. Você bota ali um fundo musical, um teclado, né? Naquele som bem suave e tal.